renda mínima universal. Dá um salário mínimo pra cada brasileiro. Agora, pro cara renunciar aos direitos políticos e sociais, o cara não ter direito de emitir pra opinião pública, eu inclusive defendo que servidor público não devia ter direito a votar. Eu acho que o cara recebeu um salário pra calar a boca e não votar. E acabava a compra de voto, não é isso? Eu também concordo contigo que quem recebe auxílio não deve... Agora, o que Bolsonaro fez foi muito mais imoral do que isso. O que Bolsonaro fez foi muito mais imoral do que isso. Ele deu bolsa só pra vagabundo. Trabalhador recebia Auxílio Brasil? Se você tivesse uma renda, você não recebia nada. O vagabundo, o cara na cadeia, os caras que não tinham nenhuma renda ainda receberam Auxílio Brasil. E pior, ele subsidiou, ele pagou pra produção de filho bastardo e pra mulher botar o cara pra fora de casa. Porque a mãe solteira recebia mais, não é isso? Se o cara tivesse um filho em casa, ele não recebia mais. Se a mãe tomasse o filho do cara, ganhava dinheiro. Ele subsidiou alienação parental e roubo de criança, não é isso? Subsidiou a vagabundagem, porque o auxílio quem trabalhava não recebia, só o vagabundo, não é isso? Se você tivesse qualquer renda lista, você perdia. Só o vagabundo recebia, o trabalhador não recebia. E se a mulher desse golpe no marido, ela recebia mais, não é isso? Não, o auxílio você recebia quando você conseguia provar que você tinha um trabalho antes e ficou sem trabalho. Não, Auxílio Brasil todo mundo recebeu, era só não ter carteira assinada. Se você fosse servidor, carteira assinada, você não recebia Auxílio Brasil, não é isso? Se você tivesse qualquer renda, trabalho... Não, mas o servidor realmente, ele não parou de receber. O auxílio era pra empregado também, parou de receber. CLT não recebeu Auxílio Brasil, não? Sim, senhor. Como recebeu? Recebeu. Rapaz... Sim, recebeu. Recebeu sim. Recebeu sim. Tinha lá aquele valor... Rapaz, várias pessoas que eu conheço chegaram lá e o cara bateu, não, que sua renda aqui é não sei o que e tal, acabou. Não, recebeu sim. Agora, eu concordo contigo que quando ele majorou pra R$600... Não, e majorou pra quem? E majorou pra mãe solteira. Majorou pra mãe solteira, pra estimular a destruturação das famílias, não é isso? Como assim? Deu mais dinheiro a mulher que separasse do marido. A mesma família, se a mulher declarasse que separou do cara e tivesse outro endereço, aumentava o dinheiro. Ele subsidiou a destruição de famílias. Porque aí a mulher recebia de um lado e o homem recebia de outro. Se cada um recebia um. Uhum. Se a mulher tivesse outro endereço que não fosse a casa do cara, recebia um e-mail. É porque a renda tem que ser individual, não é por família. Pois é. Na época era individual. A destruição de família. Mas era por pessoa, não era por família. É essa que é a questão. Por isso que do Panamá pra baixo, o Brasil é a menor fecundidade de todas. Viu? Não, olha só, deixa eu te falar. Lúcia, por que você acha que é a menor fecundidade de todas? Fora Canadá. Tem mais de 30 países na América do Sul, não tem? Por que você acha que o Brasil é a menor fecundidade de todas? Agenda woke. Leis feministas. Agenda ginofascismo. O cara levantar a voz pra mulher vai preso. Deixa eu te falar uma coisa. Aí eu vou falar, assim, o que tá acontecendo aqui no Brasil já tem um tempo. Os homens também não querem assumir compromisso. Eles têm medo de ser pai. Se a vaca é grátis, por que você vai comprar uma vaca? Eles têm medo de ser marido. E as mulheres, por outro lado, nós somos independentes, a gente não é obrigado a ficar com idiota. Qual o benefício então, legal? Assim, qual o benefício legal de homem casar? Assim, se o cara não quiser casar e não quiser ter filho... Paciência, não vai acontecer a família realmente. Entendeu? Então, assim, pra mulher brasileira, pra mulher que tem autonomia, que ela pode escolher, realmente tá difícil, porque os homens são infantilizados. Eles estão com medo de serem homens, eles estão com medo de serem adultos, eles estão com medo de serem maridos. Se ele for homem, ele vai preso. Eles estão com medo de serem pais. É crime ser pai. Eles estão sendo estimulados a serem eternamente adolescentes. Isso é crime ser homem. Se ele falar grosso com a mulher, ele vai preso. Não. A mulher faz uma falsa acusação, acaba com a vida do cara. Não. Não existe falsa acusação. Ser homem não é ser violento. Como é o nome da falsa acusadora lá? Não tem falsa acusação. O Aranha é estuprador, não é isso? A justiça enganou inocentando a Aranha, não é isso? Não significa ser violento. Você tá misturando, confundindo coisas. Se qualquer cara exercer qualquer característica bíblica, do casamento bíblico, ele vai pra cadeia. Ele vai pra cadeia. O casamento bíblico, você não pode servir a Deus e a Mamon. Bolsonaro serviu as 4 linhas da Bíblia ou da Constituição Satânica. Serviu ao diabo, não é isso? Ele serviu integralmente a viadagem, que ele se orgulha de defender o negócio de transexualismo, a porra toda. A destruição de família no feminismo. Não, por que você pode tá ser feminista isso? e cristão? Por que você tá falando isso, que ele apoia a transexualidade? Eu acabei de provar, você perguntou qual uma prova de corrupção. Eu digo, Bolsonaro destruiu milhões de famílias, dando dinheiro pra mulher se separar do marido. Eu dei um exemplo. Ele financeiramente usou nosso dinheiro pra destruir as famílias. Não, a renda era individual, não tinha nada a ver com se a pessoa era casada. Sim, mas se a mulher se separasse do cara, não tivesse o pai no mesmo endereço, aumentava a renda da mulher. Claro que não, 38. Era por CPF, 38. Sim, a mulher declarasse... O benefício era por pessoa. Sim, mas se a mulher declarasse que era mãe solteira, aumentava o benefício da mulher em 50%. E pra isso o cara não podia ter o mesmo endereço na casa dela. Pior do que isso ainda, lei de proteção à falsa acusadora, lei de crime aberto. Tipo assim,
Violência psicológica contra a mulher. Se você for pra delegacia agora dizendo que eu levei a voz, que eu lhe contradisse, que eu lhe fez... Você come a mulher e não atende mais, dá gosto. Agora o cara vai preso, não é isso? Não é violência psicológica agora? Não me atendeu. Ele ficou calado, me humilhou. Pronto, o cara vai pra cadeia. Que porra é essa? Infelizmente, nós temos sim pessoas que deturpam a finalidade da lei. Agora vamos lá. Você acha que não existe violência, que muitos homens não praticam... A Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, inclusive, é uma falsa acusadora. Espera. Aumentou a violência. Você acha que não existe o crime, então, a prática da violência psicológica? É estatisticamente provado que as mulheres agridem os homens. As mulheres são de 3 a 9 vezes mais agressoras que os homens, dentro de casa, doméstico. Isso é um fato. A questão é que a mulher pode gritar. Eu já peguei casos que a mulher jogou gasolina no cara e ficou brincando com fogo e o cara se dá queixa, dá uma risada na cara do cara. A mulher dá tapa, dá grito, faz a zorra toda. Agora, se o cara levar a voz, isso pode ser considerado crime. Porra é essa? A gente vive numa situação... o feminismo é satânico. Não se pode ser cristão e feminista. Bolsonaro podia escolher ser cristão ou servir ao feminismo. Ele escolheu Damares, não é isso? Você acha que Damares serve a Jesus? Você acha que Damares acha que serve a Jesus ou a Satanás? Você acha que uma pessoa dessa, ela não leu o Gênesis ali? Você acha que ela não sabe que ela serve a Satanás? Não. Você acha que ela acha que serve a Jesus? Você acha que ela não leu o Gênesis? Que ela não sabe qual é o papel do homem e da mulher que tá na Bíblia ali, mexendo com transexualismo e estimulando o negócio de gaysismo e tudo mais. Estimulando... Rapaz, imagine, ela querendo acabar com a lei que impede a mulher de mentir, fazer a caveira do pai, que inclusive destrói psicologicamente a criança, a alienação parental. Mesmo que fosse verdade, que sua mãe fosse uma adúltera, você querer que seu pai ficasse dizendo a você isso? Isso não é pra falar um negócio desse com a criança, não é isso? Você concorda comigo? A alienação parental é um crime mais contra a criança do que contra o cônjuge, não é isso? Ou não? Como é que uma pessoa defende acabar com um crime desse? A mulher que faz isso, né, é uma pessoa que não ama o próprio filho. A mãe que fica falando mal do pai não ama o próprio filho. E quem é a favor de... A mãe que ama o filho precisa fazer o máximo possível para que o filho não desconstrua a imagem de pai que ele tem na cabeça. E quem defende leis feministas odeia os filhos de todas as pessoas, odeia a humanidade, não é isso? Não, mas a senadora Damares, ela não é pró a desconstrução de nada, não. Eu acho que quando ela reconhece a existência dessas pessoas, os trans, como indivíduos... Eu também reconheço eles como indivíduos. É isso que ela faz. A gente não pode fingir que eles não existem e muito menos depreciar em termos de política pública. Agora, eu acho que a gente precisa combater... Como eu gravei um vídeo, inclusive, sobre isso, é questão de cota, entendeu? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma discordância. Ela defende cota pra trans. Eu não defendo. Aliás, eu sou contra qualquer tipo de cota. Rapaz, uma pessoa que vote numa pessoa dessa, não é possível que ele acredite que serve a Jesus, né? Uma pessoa que vote em Damares, o cara tem que saber que ele serve a Satanás, não é possível. Damares e fiz campanha pra ela. Mesmo sabendo que ela defende cota pra sexual. Eu nem sabia dessa posição dela. Eu não sabia dessa posição dela. E lei de defesa, a falsa acusação de estupro. Imagine, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Maria da Penha, inclusive, esse caso, se você quiser no Brasil Paralelo, tem um documentário interessante que o cara conta a versão dele de que Maria da Penha é a falsa acusadora, né? Você sabe que a Maria da Penha é a falsa acusadora, né? Você sabia que esse documentário foi suspenso? Não, tô por fora. Não pode. O Brasil Paralelo, mais uma vez, foi proibido de liberar um documentário. Assim como foi proibido de liberar o documentário sobre a facada do presidente Bolsonaro. Não pode falar agora sobre Maria da Penha. O que acontece geralmente na delegacia, que eu tô há 18 anos lá dentro, eu vou lhe dizer o que é que acontece agora. A mulher chega lá, sem prova de porra nenhuma, e pede a medida de segurança. O judiciário vai deferir ou indeferir a medida de segurança? Vai deferir. Pronto. O cara não pode mais entrar na casa dele, não é isso? A mulher chega lá e diz que o cara abusou do próprio filho dele. Ele tá desmoralizando o cara e o filho. E se a comunidade não estuprar e matar o cara, ele vai fazer o quê? Se você fosse estuprado, você fosse pra cadeia, metesse AIDS em você porque era uma falsa acusação, o cara vai fazer o quê com a mulher? Isso está estimulando a morte de mulher ou não tá? Isso, gente, isso a gente precisa revisitar. Eu te falo o seguinte, quando eu era deputada, eu trabalhava com essa questão e conversei com muitos policiais. O cara não vai dar um murro na cara da mulher depois de ter estuprado? E você sabe, o 38, sabe o que os policiais falaram pra mim? Policiais aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher. Falaram assim, Júlia, quando a mulher entra aqui na delegacia, eu já sei quando ela tá mentindo ou quando ela não tá mentindo. E infelizmente, 80% dos casos é mentira. E aí eu virei e falei assim, mas vem cá, a gente consegue provar isso? A gente consegue ter esse dado em mãos para transformar isso numa política pública que ataque esse problema? Não, nós não temos porque a gente não pode fazer esse tipo de pesquisa, a gente não pode compilar esse dado. Então, gente, até aqui para dar uma aliviada, o que o 38 tá falando... é muita verdade no seguinte sentido.
Tem muita mulher mentirosa que quer se vingar do cara e não mede as consequências em criar mentiras para prejudicar esse cara. E